Boa tarde, doutor. O próximo processo é o processo trazido em mesa pelo juiz Nivaldo Brunoni, sob o número 7, com solicitação de preferência pelo doutor Cristiano Zanin Martins. Muito boa tarde, doutor. Com a palavra o relator. Poderia fazer só o uso da palavra pela ordem, excelência? Uma rápida questão. Doutor, claro que eu lhe daria a palavra, mas não costumam ser suscitadas questões de ordem antes de o relator ter a palavra. Bem rapidamente. Na verdade, como esses embargos se referem a um julgamento anterior realizado por esta turma, no qual o voto condutor do desembargador Gebran prevaleceu, em que pese o respeito e admiração ao trabalho do juiz convocado Nivaldo Brunoni, eu pediria à corenda da turma que aguardasse o retorno do relator, porque haveria melhores condições de análise, afinal, o voto condutor e objeto dos embargos de declaração seria mais razoável que houvesse essa análise na presença do relator originário. A defesa não desconhece o artigo 64 do regimento interno desse tribunal, que dá ao juiz substituto a competência plena do desembargador substituído, mas, diante das peculiaridades do caso e diante do retorno do relator, no próximo dia 23, eu pediria que fosse levado em consideração esse pedido, respeitando o trabalho do juiz convocado Nivaldo Brunoni. Obrigado, senhor. Com a palavra o relator, então, sobre a questão de ordem. Senhor presidente, eu não vejo razão para isso, me inteirei bem dos fatos, estou apto para julgar. Ok. A mim também parece que, estando o substituto no exercício pleno da jurisdição em lugar do relator, mormente em se tratando de segundo embargo de declaração, não há razão para qualquer protelação, de maneira que eu também rejeito a questão de ordem. Desembargador Victor Loss. Senhor presidente, eu não compreendo haja qualquer empeço, qualquer embaraço ao que o juiz federal Nivaldo Brunoni profira voto, examine a questão. Sua Excelência conhece os autos, tem se dedicado a todos os processos que são da relatoria do desembargador João Pedro Gebran Neto. Não vejo qualquer empecilho a que prossigamos no julgamento. Ok. Com a palavra o relator, então, destacando que se trata apenas de pedido de preferência. Ok, senhor presidente, eu vou resumir bem sucintamente. Trata-se de embargo de declaração, oposto por Luiz Inácio Lula da Silva, em face de acórdão proferido por esta 8ª turma, relacionado à denominada Operação Lava Jato, que, por unanimidade, conheceu em parte dos primeiros embargos de declaração opostos pela defesa do acusado. E nessa extensão deu-lhes parcial provimento apenas para sanar erros materiais no voto, sem, todavia, alterar a conclusão e o provimento do julgado. Nesses novos embargos, ora em julgamento, a defesa aduz que tal aresto incorreu em omissões e obscuridades, abre aspas, relativamente à matéria arguida em preliminar de suspeição, que ainda não mereceu cognição de parte desta igreja 8ª turma, e também quanto ao juízo de mérito e à não apreciação da documentação oferecida nos eventos 128 e 144, fecha aspas. Eu, depois de analisar todas as ponderações da defesa, senhor presidente, concluo que manifesta a inadmissibilidade desses segundos embargos de declaração, isso porque os julgados que foram postos em face do julgamento da apelação criminal, não se pode admitir a possibilidade de a defesa buscar a reabertura de discussão sobre matérias já superadas, sobretudo diante de já declarada inaptidão dos primeiros embargos para modificar a compreensão a respeito da responsabilidade criminal do réu. Então, senhor presidente, eu voto por não conhecer dos embargos de declaração. Eu tive acesso antecipado à proposta de voto, assim como o desembargador Laus, que inclusive sugeriu alguns aperfeiçoamentos à decisão. Eu estou acompanhando o eminente relator. Como vota o desembargador Victor Laus? Da mesma forma, senhor presidente, nós estamos diante de embargos de declaração, segundo os embargos. Argui-se que, por ocasião dos primeiros embargos, teriam ainda restado alguns aspectos a serem reexaminados, a serem objeto de integração. Ocorre que as matérias que foram arguídas como passíveis de amparar esse segundo pedido de esclarecimento, são trazidas aqui no voto,
elas se encontram já devidamente examinadas por ocasião do primeiro acórdão embargado. Portanto, essa repetição em sede de segundos embargos ressente-se dos pressupostos necessários ao seu cabimento, ao seu trânsito, inclusive. Então, na realidade, perfeita a conclusão no sentido da manifesta inadmissibilidade desse segundo pedido de esclarecimento. Eu estou acompanhando o voto que não conhece os embargos. A rigor, os embargos de declaração são recursos, digamos, excepcionais, porque a turma, e quando digo a turma, é o relator, o revisor, o desembargador vogal, se debruçam sobre os autos do processo, sobre as provas, a sentença, os recursos, enfim, o parecer do Ministério Público, e, via de regra, fazem uma análise completa dos argumentos que são trazidos. É claro que, invariavelmente, há insurgências e inconformismos de parte a parte, mas é o que se deu nesse caso. Foi objeto de uma dedicação muito grande da turma, já por ocasião do julgamento da apelação criminal, depois dos embargos de declaração, e novos embargos de declaração costumam não ser conhecidos ou serem desprovidos, e inclusive têm um caráter protelatório, porque efetivamente, dificilmente, passaria algum ponto a descoberto, e nós não vislumbramos aqui nada nesse sentido. Desse modo, no processo trazido em mesa sob o número 7, a turma decidiu a unanimidade nos termos do voto do relator.